Boa noite, seja bem-vindo à edição de sábado do Jornal. Confira agora as notícias que marcam a atualidade. A alegada escassez de combustível no país poderá estar associada à reexportação irregular da gasolina para países vizinhos. Dados recentes indicam que cerca de 5 milhões e 300 mil litros de gasolina terão sido desviados ilegalmente para a África do Sul, concretamente para a província de Gauteng. O combustível nacional ele não pode ser revendido, por exemplo, para outros países, tanto da vizinhança, que para além de estar a reduzir a disponibilidade interna, faz com que aqueles países que vendem a preços até a dobrar do custo nacional tenham mais preferência daqueles que queiram vender. Então isso também passa por aí. E não descarta-se ou não se descarta a possibilidade de estar a ver esquemas de venda de combustíveis, portanto, fora do circuito normal, mesmo com o objetivo de querer retirar muito mais do que aquilo que está estipulado para ser feito. A regra é clara. O combustível importado deve servir, em primeiro lugar, o mercado nacional. Mas, na prática, começam a surgir sinais de atropelo a essa orientação e é aqui que pode estar a origem da atual tensão no abastecimento. No dia 14 de abril, a MBC-TV já havia noticiado, tendo como fonte a Associação Moçambicana de Empresas Petrolíferas, que o país poderia estar a perder combustível para mercados vizinhos, numa altura em que a pressão internacional sobre os preços se intensifica. Falava-se na altura de indícios de assambarcamento e rupturas de estoque, sobretudo em zonas fronteiriças. Agora, novos dados reforçam as suspeitas. Segundo partilhou na sexta-feira o jornalista da televisão de Moçambique, Brito Simango, há indicações de uma alegada reexportação irregular de mais de 5 milhões de litros de gasolina que estavam destinados a alimentar a zona sul do país. O desvio poderá ter ocorrido ainda na fase de descarga de um volume significativo de combustível no porto da Matola, onde parte da carga terá sido redirecionada para a África do Sul, concretamente na província de Gauteng. Em paralelo, informações do setor logístico mostram que os terminais da Beira operam com cerca de 70% da sua capacidade de armazenamento de combustíveis importados, num nível que, embora relevante, não tem sido suficiente para evitar falhas no abastecimento. Até agora, não há um posicionamento oficial das autoridades sobre estas suspeitas, mas no terreno os efeitos demonstram escassez, postos de abastecimento encerrados e automobilistas que chegam a pernoitar na tentativa de garantir alguns litros para manter a rotina diária. Este fato ocorre numa altura em que algumas distribuidoras relatam dificuldades em fornecer combustível aos postos de abastecimento devido a problemas de garantias dos bancos comerciais e a escassez de divisas. A ministra do Trabalho lamenta os atos de xenofobia contra estrangeiros na África do Sul e assegura que as autoridades moçambicanas estão a monitorar a situação dos compatriotas que trabalham nas minas e nas farmas. A governante garante que, até o momento, não há informações oficiais provenientes das autoridades sul-africanas que indiquem motivos para a preocupação.
Após o líder da oposição em Moçambique, Albino Forquilha, criticar o silêncio do governo face aos atos de xenofobia registrados na África do Sul, sobretudo contra moçambicanos, a ministra do Trabalho quebrou o silêncio esta sexta-feira. Ivete Alani afirmou que a representação do setor do trabalho naquele país está a acompanhar de perto a situação dos trabalhadores moçambicanos com vista a garantir a sua segurança. É uma situação lamentável, bastante lamentável, e estamos todos muito tristes com o que temos estado a assistir. Nós temos uma representação do trabalho na África do Sul, temos estado em contato diário, que é para ter uma informação sobre a situação dos trabalhadores que estão sob o nosso controle. Nós sabemos que o maior número de trabalhadores sob o controle do Ministério do Trabalho são os trabalhadores que estão nas minas e nas farmas, e até este momento não temos notícias oficiais, não é? O que nos possam preocupar, mas nós estamos a acompanhar. Por isso, a expectativa do governo é de que a situação seja rapidamente resolvida. Cada país é um país, tem a sua forma de ser e de estar, mas nós estamos num mundo um mundo global, em que as pessoas se movimentam, estrangeiros existem em toda a parte do mundo e temos todos nós pautar por uma convivência pacífica, não importa onde estamos, em que país é que estamos, temos que promover um mundo de paz, não é? Então, a nossa expectativa é que a situação se resolva muito rapidamente e nós vamos continuar a acompanhar o processo e a garantir que os nossos trabalhadores não fiquem afetados por esta situação que se vive na África do Sul. O governo reitera o compromisso de continuar a acompanhar a evolução dos acontecimentos e a situação dos trabalhadores sob responsabilidade do Ministério do Trabalho, apelando à serenidade da sociedade. Moçambicanos trabalhadores, sob gestão do Ministério do Trabalho, ainda não temos dados oficiais sobre isso. Falo de dados oficiais, não é? O que nós temos estado a acompanhar é pelas redes sociais e tudo mais, mas dados oficiais ainda não recebemos. E assim que nós tivermos dados oficiais, nós vamos partilhar, como sempre fazemos, com a comunicação social, com a sociedade como um todo. As autoridades garantem que irão manter a monitoria permanente da situação, reiterando a prontidão para intervir caso se verifique qualquer agravamento do cenário. Os economistas Laísia Mazzini e António Francisco consideram que a entrada em vigor da política de tarifa zero da China representa uma oportunidade para países africanos, incluindo Moçambique, mas alertam que a medida por si só não garante desenvolvimento econômico. Mazzini defende a necessidade de estratégias claras de produção e escoamento, enquanto António Francisco sublinha que o impacto dependerá da capacidade de resposta interna das economias africanas. A partir desta sexta-feira, 1 de maio, 53 países africanos passam a beneficiar de uma política de tarifa zero no mercado chinês. Uma medida que visa reduzir os custos de exportação e aumentar a competitividade dos produtos africanos num dos maiores mercados do mundo. A decisão do governo chinês insere-se numa estratégia de reforço das relações comerciais com a África, procurando criar novas oportunidades de crescimento econômico e mitigar os efeitos da atual instabilidade econômica global. Para analisar o impacto desta medida, a MBC-TV reuniu na quinta-feira 12 economistas no programa Comissão Política. No caso específico de Moçambique, a economista Laísia Mazzini defende que o país deve apostar na definição de estratégias claras de produção e escoamento, de modo a posicionar-se como produtor competitivo e tirar melhor proveito da abertura do mercado chinês. Esta oportunidade é uma oportunidade de ouro. É uma oportunidade de ouro em que em países normais isto seria um grande ganho, uma vitória sem medida. Mas olhando para o caso específico de Moçambique, nós devemos ter algum cuidado com esta relação. Primeiro, o que eu gostaria de, se pudesse conversar com o nosso Estado moçambicano e o nosso governo, procurar saber o que é que a gente pretende exportar para a China.
o que é que a gente pretende exportar que a China já não esteja a tirar do nosso país. Por sua vez, o economista António Francisco reconhece que a medida constitui uma oportunidade real, mas alerta que não se traduz automaticamente em desenvolvimento econômico. É uma oportunidade real, mas não é uma oportunidade que automaticamente possa dizer que gera desenvolvimento. Enquanto que a China é um país com uma estratégia em vias de desenvolvimento, a questão que se põe é esta. Qual é a estratégia de Moçambique em relação a esse aspecto? Tem uma estratégia equivalente? Durante o debate, os 12 analistas referiram ainda que a política de tarifa zero não tem apenas como objetivo facilitar o acesso dos produtos africanos ao mercado chinês, mas também reforçar a posição econômica da própria China no contexto global. Não é uma armadilha. Se é armadilha, somos nós próprios que criamos a armadilha para nós próprios. Nós não podemos estar a acusar a China de estar a aproveitar-se de nós. A China tem uma estratégia, como disse, mundial. Nós externalizamos a nossa própria responsabilidade e as armadilhas que nós pregamos. Agora, eu durante muito tempo pensei que era falta de vontade, pensei que era corrupção. E o que é que descobriu? O que eu descobri é que este é o melhor modelo que Moçambique tem para manter este regime que temos. É uma política que qualquer país racional que não tenha muitos recursos como nós temos terá que aplicar. A China está na posição que devia estar. A China está a fazer o que deve ser feito. Um país que não tem recursos precisa de fazer parcerias com países que têm recursos. E a China já percebeu que a África tem recursos, mas a África não transforma. De acordo com a Comissão de Tarifas Aduaneiras do Conselho de Estado da China, a medida estará em vigor entre 1 de maio de 2026 e 30 de abril de 2028. Refira-se que desde dezembro de 2024, a China já aplicava uma política semelhante a 33 países africanos. O diretor executivo do Fórum de Monitoria da Revisão Periódica Universal, Sousa Shell, defende que Moçambique precisa de reformas estruturais profundas para reverter o atual cenário social e econômico. Falando no programa Estado da Nação, da MBC-TV, o responsável traçou um quadro preocupante sobre a situação dos direitos humanos e da corrupção no país. Os direitos humanos correspondem a liberdades e garantias fundamentais inerentes a todos os seres humanos, independentemente da raça, sexo, nacionalidade, etnia, língua, religião ou qualquer outra condição. O Fórum de Monitoria do Mecanismo da Revisão Periódica é uma plataforma da sociedade civil que acompanha a situação dos direitos humanos no país e submete relatórios ao Estado, incluindo os chamados relatórios sombra. Em abril de 2026, no âmbito do 4º ciclo, a organização voltou a destacar os desafios na implementação das recomendações internacionais com enfoque nos direitos das minorias. Falando no programa Estado da Nação desta semana, Sousa Shell, diretor executivo desta organização, considerou que não há espaço para otimismo quando se avalia o respeito pelas garantias básicas dos cidadãos em Moçambique. Dizer que a situação dos direitos humanos em Moçambique é boa ou tende a melhorar, estaríamos a florear. É fundamental reconhecermos a situação em que nós estamos para que possamos avançar com clareza, com objetividade, com vista à solução dos problemas e que são muitos e que tendem a crescer porque há novos desenvolvimentos. Sim. Segundo Sousa Shell, um dos principais entraves ao desenvolvimento e à justiça social é a fragilidade das instituições face ao desvio de fundos públicos. O responsável estabelece uma relação direta entre a impunidade e o enraizamento da corrupção, sublinhando que as recentes detenções de gestores de topo podem representar um ponto de viragem em linha com as exigências da comunidade internacional.
responde diretamente à preocupação das Nações Unidas no âmbito da revisão periódica universal no sentido de Moçambique combater a impunidade. Porque quando assistimos a essas detenções de Gestores públicos. gestores de top, sim, isso mostra claramente que o reinado da impunidade, pelo menos até agora, está sendo posto em causa. E está a responder a esta grande questão que os países, desde 2011, já vinham se batendo com Moçambique no sentido de melhorar o quadro da impunidade. Porque é a impunidade que também criou este pasto da corrupção. Com Moçambique a ocupar posições críticas em relatórios de instituições como o Banco Mundial e a Amnistia Internacional, o diretor executivo apela à conjugação destes esforços, advertindo que o país não pode continuar a produzir leis que não são efetivamente implementadas, sob pena de permanecer nos níveis mais baixos de desenvolvimento. Fazer é aceitar que, de facto, Moçambique está numa situação que precisa de todos nós com vista a darmos saltos qualitativos e sairmos desta janela. Não é só o Banco Mundial cujos rates estão em baixo. Todos os relatórios que saem, a situação de Moçambique é péssima. Há pouco tempo foi publicado o relatório da Amnistia Internacional. A situação é a mesma. Já de especialidade no âmbito dos direitos humanos, a situação é a mesma. Acho que hoje ou ontem foi publicado um rating que fiz no âmbito econômico. A situação também, a tendência é essa. Não é animadora. Não é animadora. As avaliações são negativas. Então é importante que nós assumamos isto e partamos com reformas estruturais profundas e não cosméticas. Porque temos isso de criar leis que depois as leis não são implementadas. Sousa Chal destacou ainda que, na perspectiva da sociedade civil, o combate à pobreza passa necessariamente pela aplicação efetiva das leis e pela transparência na gestão da coisa pública. Fernando Mazanga afirma que a Renamo nunca esteve preparada para receber a notícia da morte de Afonso Dhlakama. A afirmação foi feita durante o espaço especial Informação, onde o membro sénior da Perdiz refletiu sobre o legado do antigo líder e o atual momento da formação política. Apresentar armas. 8 anos após a morte do líder histórico da Renamo, Afonso Dhlakama, Fernando Mazanga revelou em entrevista ao programa especial Informação da MBC-TV que o partido não estava psicologicamente preparado para a sua perda. O membro sénior descreveu o desaparecimento de Dhlakama em maio de 2018 como um momento de grande impacto que continua a marcar profundamente a organização. A morte do presidente Dhlakama apanhou-nos desprevenidos. Nós ainda contávamos com o presidente Dhlakama, de tal sorte que era inimaginável que ele poderia vir a perder a vida. Muitas vezes ele me assegurava, Mazanga, eu nunca vou morrer por uma bala. Uma malária, ele dizia assim mesmo, uma malária, um mosquito qualquer aí que pode me levar a vida, mas uma bala, dizer de Dhlakama, esquece, não vai acontecer isso. Isso aconteceu o quê? Porque ele tinha me ligado quando estava a ser atacado em Zipinga. Eu, ao ouvir o troar das armas, o presidente, não, eu estou aqui na estrada, estou à espera ainda do jornalista da Lusa, depois de eu dar a entrevista vou desaparecer. Portanto, nós não estávamos preparados para perder o presidente da Câmara. Sobre o processo de sucessão, Mazanga afastou a ideia de uma liderança hereditária, esclarecendo que o próprio Dhlakama havia orientado que a sua substituição fosse decidida em Congresso. Pronto. Também disse que, se porventura eu perder a vida, a minha sucessão não será como se faz quando se trata de um regulado. Por exemplo, eu sou o primeiro filho do meu pai, não é? Morrendo o meu pai, eu sou o substituto imediato ao meu pai.
Mas para o caso da Renamo, não há ninguém, nem eu vou ser capaz de indicar que é o fulano de tal que vai me substituir. O que terá que acontecer, haverá um congresso onde todos vão participar de acordo com aquilo que for a organização que será feita através da comissão política, através do secretariado. Então, cria-se uma estrutura para poder criar as diretrizes que vão nortear o congresso. Ora, foi justamente isto que aconteceu. Ainda assim, Mazanga reconheceu a existência de tensões internas associadas a expectativas políticas que permanecem por concretizar, alimentando o atual clima de contestação no seio do partido. Então, isto aqui não é a primeira vez que estava a acontecer, só que algumas pessoas porque sabe, uma expectativa não correspondida cria frustração. Então, as pessoas já vêm com uma expectativa da ascensão da Renamo ao poder e isto não acontecer. As declarações surgem numa altura em que a coesão interna da Perdiz é novamente posta à prova num contexto de aproximação de novos desafios eleitorais. Vamos agora observar o intervalo. Voltaremos em instantes com mais notícias. Até já. No Play das Conexões, as escolhas são tuas. Com o Play da TV Cabo, podes escolher internet, TV e telefone. Combina o teu Play. Mais internet, música, chamadas com os amigos. É a tua conexão, as tuas escolhas. Mais TV, mais séries, desenhos animados. Dá o teu Play. Internet mais TV ou jogos online e o desporto. Play, a tua maneira. Play, a tua conexão, as tuas escolhas. Play com a TV Cabo. TV Cabo, sempre ligados. Vantagens de investir em bolsa. Diversificar a forma de aplicar o valor da sua poupança. Maior lucratividade do investimento. Maior segurança das operações. No coração de Ponta Malongane, entre a natureza e o mar, existe um refúgio pensando nas famílias. Bruma Homes. Uma casa de praia para quem valoriza conforto, sofisticação e momentos de qualidade. Cada estadia é uma oportunidade de viver o melhor da vida e colecionar memórias inesquecíveis. Reserve já a sua experiência em família na Bruma Homes Malungane. WhatsApp 86 95 18 890. E-mail brumahomesmalungane@gmail.com. Instagram @brumahomes_malungane. Programa de Desenvolvimento de Graduados da HCB? É isso mesmo. É moçambicano, concluiu recentemente o ensino superior ou o ensino técnico profissional? Então este anúncio é para si. 70% das vagas de estágio serão alocadas a mulheres. Venha fazer parte de uma das maiores empresas de produção de energia de África. Saiba mais em www.hcb.co.mz. E do ponto de vista de valorização dos jornalistas naquela altura, era melhor? Como é que olha isso? Eram valorizados? Como é que? Éramos mais amor à camisola. Sim. Por exemplo, nós não tínhamos, saías para um distrito, não te davam dinheiro para... Chegava lá, apresentavas as estruturas, e eles tomavam conta de nós. Como é que olha para a evolução do país, comparando com as... Como é que olha para o nosso país? Está muito agressivo. Muito mesmo. As pessoas vivem com medo. Andas, começas a olhar para os lados para ver quem se me assalta ou não assalta. Como é que olha para a questão da educação no nosso país? É falta de valores? É falta de valores.
Muito mesmo. Mas da parte de quem? Dos mais velhos, dos jovens? Dos próprios jovens, acho eu, porque os mais velhos sempre tentam nos incutir os valores, mas nós, sempre, esse cota, esse não sei o quê, está já ultrapassado. Bem-vindo à segunda parte do Jornal da Noite. A Presidente da Assembleia da República, Margarida Talapa, reconhece o mérito do governo no reforço da resiliência das mudanças climáticas e na promoção da igualdade de género em Moçambique. A chefe do Parlamento considera, no entanto, que ainda há um longo caminho por percorrer para a concretização plena destes objetivos. Margarida Talapa falava durante a abertura da segunda Conferência Internacional da Mulher, que decorre hoje e amanhã na cidade da Beira. Na sessão inaugural da segunda Conferência Internacional da Mulher Religiosa, Académica, Política e da Sociedade Civil, que decorre neste sábado, dia 2 e domingo, dia 3, na cidade da Beira, subordinada ao tema Fé, Paz, Ação e Resiliência, fortalecendo a liderança feminina em contextos de conflitos e desastres naturais, a Presidente da Assembleia da República afirmou que os desastres naturais não são apenas fenômenos ambientais, mas também desafios sociais, econômicos e humanos que exigem respostas integradas, sensíveis e inclusivas. Segundo Margarida Talapa, é neste contexto que o papel da mulher se revela insubstituível. Fenômenos climáticos extremos, cada vez mais frequentes e intensos, que afetam de forma particular países como Moçambique, cuja localização geográfica o torna vulnerável e secas. Neste contexto, importa reconhecer que os desastres naturais não são apenas eventos ambientais, são também desafios sociais, econômicos e humanos que exigem respostas integradas, sensíveis e inclusivas. E é precisamente aqui que o papel da mulher se revela insubstituível. Sobre as mulheres religiosas, disse que desempenham um papel fundamental na promoção da moral, da esperança, da solidariedade e da coesão social em momentos de crise. Nos momentos mais difíceis, são elas que, através da fé e da orientação espiritual, oferecem conforto às comunidades afetadas, mobilizam redes de apoio e promovem valores de resiliência, compaixão e entreajuda. As mulheres na política, por sua vez, têm a nobre missão de transformar conhecimento e necessidades em ações concretas. A sua participação nos processos de decisão é determinante para a formulação de políticas públicas sensíveis ao gênero, que reconheçam as vulnerabilidades específicas das mulheres e promovam a sua inclusão nos mecanismos de resposta e recuperação. O evento é organizado pelo Ministério da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos e reúne cerca de 200 participantes, maioritariamente mulheres provenientes de todas as regiões do país, bem como nações da África Austral. Vai conferir a seguir os destaques do semanário Confidencial. Extraordinariamente, a edição que deveria sair amanhã, domingo, como tem sido habitual, saiu hoje destacando o arranque tímido do Moçambola 2026 e ainda a questão do seguro para os atletas que militam nesta prova. Boa noite, bem-vindos ao espaço confidencial na MBC TV, o espaço que nós usamos para falar da edição de domingo. Só que para esta edição nós temos uma novidade. Nós fizemos uma edição especial para o Moçambola e esta edição saiu hoje de manhã. Então, no momento em que nós trazemos os destaques, a edição já está a circular. Então, nós temos dois assuntos nesta edição. Nós falamos do Moçambola,
que é inviável, que tem custos muito altos. Na verdade, a Liga Moçambicana de Futebol funciona simplesmente como um repositório, né? A Liga leva o dinheiro dos direitos televisivos que deveria ser para os clubes e canaliza para as linhas aéreas de Moçambique para reduzir a dívida. Mas a dívida é tão grande que se acumula de ano para ano e é isso que nós respondemos nessa edição. Também porque partimos do caso germano, nós analisamos como funcionam os seguros para os jogadores e na nossa investigação nós verificamos que os jogadores têm seguros comuns, seguros como de qualquer cidadão, seguros incompatíveis com aquilo que deveria ser feito para um atleta de alto rendimento. Estes são os 2 destaques do Confidencial desta semana. Para a próxima semana nós voltamos a publicar ao domingo, como é norma. Mas aqui, como queríamos falar do Moçambola, que arranca hoje, nós decidimos fazer neste formato. Boa noite. Ficam para trás os destaques do semanário Confidencial. Hoje é sábado e, como é de praxe, temos a opinião de Elísio Macamo. O sociólogo aborda a xenofobia na África do Sul e o perigo das explicações simplistas do fenômeno. Boa noite, estimados telespectadores. A onda de violência contra imigrantes na África do Sul, que atinge também moçambicanos, dá-nos a oportunidade de refletir melhor sobre os nossos problemas. A reação mais imediata tende a oscilar entre 2 polos que, embora opostos, acabam por empobrecer a compreensão do problema. De um lado, temos o que eu chamaria de populismo do óbvio, portanto, a ideia de que a culpa é nossa porque os nossos concidadãos são obrigados a emigrar devido à fragilidade econômica do país. E do outro, um certo tecnocratismo da impossibilidade. Portanto, a tentação de dizer que o fenômeno é tão estrutural, resultado da história regional, da economia sul-africana, das dinâmicas globais, que pouco ou nada pode ser feito. O populismo do óbvio tem a vantagem de clareza moral, mas paga por isso com a simplificação analítica. É evidente que um país com melhores condições econômicas oferece mais alternativas aos seus cidadãos. Mas transformar isso numa explicação suficiente é ignorar que a mobilidade laboral na África Austral é histórica, é estrutural e, em certa medida, inevitável. Mesmo um Moçambique economicamente mais robusto continuaria a ter cidadãos a trabalhar na África do Sul, como aliás sempre aconteceu. A vulnerabilidade não se explica apenas pela origem, explica-se também pelas condições do destino. E o tecnocratismo da impossibilidade, por sua vez, tem a vantagem de reconhecer a complexidade, mas corre o risco de paralisar a ação. Ao insistir nas grandes estruturas, portanto, no mercado de trabalho segmentado sul-africano, a história do pós-fim do apartheid, a fragilidade das instituições, acaba por sugerir que estamos perante uma espécie de fatalidade sociológica. Ora, reconhecer condições não é o mesmo que abdicar de responsabilidade. A sociologia não serve para nos dizer que nada pode ser feito. Ela serve para nos dizer onde e em que termos algo pode ser feito. Então, entre estes 2 polos, há um espaço analítico que nós precisamos de ocupar. O que está em jogo, tanto na África do Sul como noutros contextos, incluindo na Europa, não se reduz facilmente a racismo ou xenofobia, embora isso possa estar presente. O que nós vemos é uma disputa sobre legitimidade. Quem tem direito a trabalhar, a viver, a beneficiar-se dos recursos disponíveis num determinado espaço social. Quando essas regras não são claras ou não são percebidas como justas, abre-se espaço para interpretações simplistas. O estrangeiro torna-se então a figura visível de uma desordem que tem causas mais profundas. Se olharmos para isto sob o prisma de um conflito de legitimidade distributiva, constatamos que a xenofobia aparece não apenas como uma rejeição do outro, mas como expressão de uma percepção de injustiça na distribuição de oportunidades e pertença. Então, pessoas que se sentem excluídas ou ameaçadas procuram explicações acessíveis e encontram-nas na presença do estrangeiro. Isso não torna a violência aceitável,
mas torna inteligível e, portanto, possível de ser enfrentada de forma mais eficaz. Então, para um país como o nosso, o desafio é duplo. Por um lado, resistir à tentação de explicar tudo a partir de si próprio, como se a solução estivesse apenas em ficarmos melhores, e por outro, evitar o conforto analítico de atribuir tudo às estruturas externas. Então, entre o populismo do óbvio e o tecnocratismo da impossibilidade, há um trabalho de compreender as condições que produzem vulnerabilidade e agir nelas, tanto interna como externamente. É por tudo isso que a razão pública é indispensável, porque só uma discussão que vá além dos reflexos imediatos, portanto, da culpa fácil e da resignação informada, pode abrir espaço para respostas que não sejam apenas moralmente satisfatórias, mas também socialmente eficazes. E isso começa muitas vezes por dar um nome certo ao problema. Neste caso, reconhecer que estamos perante um conflito de legitimidade distributiva pode ser o primeiro passo para o discutir melhor. Mais uma vez, boa noite e até a próxima semana. E com a opinião de Elísio Macamo, damos por encerrada a presente edição do Jornal da Noite. Continue ligado à MBC TV e poderá acompanhar o programa Moçambique 50 anos. Boa noite.